Meus amados, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar contigo. Essa palavra tem a ver com o momento que nós vivemos como igreja, tem a ver com um momento especial que você pode viver como membro dessa igreja. E ainda que você não seja um membro aqui nessa igreja, você pode também ser impactado por essa palavra, porque ela não será minha, é uma palavra bíblica que nós traremos ao seu coração. E eu quero crer que se você estiver disponível a que o Espírito Santo de Deus fale contigo, a que Ele ministre ao seu coração, você pode ser abençoado. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então, fica atento naquilo que Deus trará como realidade nessa manhã de domingo. Queridos, o texto escolhido para ministrar está no livro do profeta Isaías. Esse texto está no capítulo de número 65. Os versos que serão lidos são dos versos 19 ao 24. Então, o livro do profeta Isaías, capítulo 65, de 19 a 24. Faço a leitura da passagem bíblica que diz assim: Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que vive somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Eles constituirão casas e neles habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém, queridos? Meus amados, para contextualizar, essa é uma profecia específica de Deus para o povo de Israel. E essa profecia se dá diante de um fato. Israel sofre o cativeiro da Babilônia. Israel sofre na mão de um povo opressor. Israel é escravizado. E tudo aquilo que o Senhor havia dito que aconteceria com o povo de Israel, caso ele desobedecesse os desígnios de Deus, caso ele não vivesse debaixo da vontade do Senhor, está acontecendo naqueles dias. Quando você vai ler o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, está narrado uma série de sentenças, de coisas boas e de bênçãos que acompanharão aqueles que obedientes ao Senhor forem. Todavia, maldições que também viriam sobre aqueles que desobedecessem à palavra do Senhor. É daí, queridos, que nós cantamos canções onde dizemos: nós seremos benditos. É daí que nós cantamos canções dizendo que quer seja para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Tudo isso realmente é uma palavra profética ao povo de Deus, sendo que, para viver essas bênçãos, para ser perseguido por elas, era imprescindível que o povo fosse obediente à voz de Deus. Quantos estão me entendendo? Isso é importante de citar, porque tem gente querendo ser abençoado por Deus, mas não quer andar na linha, no propósito, não quer viver nada do que Deus tem para a sua vida. Na verdade, querem viver um evangelho à sua conveniência. Quando eu acho que dá, eu faço. Quando eu acho que não dá, ou me expõe demais, eu não faço. Afinal de contas, Deus é misericordioso, gracioso. Não. Não é por aí que você deve pautar a sua vida. A vida de um cristão tem que ser pautada na essência do que a palavra de Deus requer de nós. É uma vida santa, uma vida justa, de alguém que combate o pecado, aquele que nós estamos inclinados, sim, todos os dias a cometer. E diante dessa possibilidade, Deus, por sua graça, permitirá que mesmo que o justo caia, por 7 vezes ele seja colocado de pé.
Esse 7 não é um número restrito à quantidade de vezes que Deus vai ter misericórdia da nossa vida, mas ele representa a plenitude, ou seja, meu irmão, Deus reconhece o seu coração e sabe todas as vezes que você peca, e o fazendo, o próprio Espírito Santo toca em você e você se entristece por ter feito. Você se arrepende, Deus te restaura, amém? Deus restaura pessoas, Deus coloca de pé. Mas existe um outro cenário, aquele cenário onde deliberadamente nós pecamos e transgredimos a Deus, onde nós escolhemos para a nossa própria vida uma vivência diferente daquela pautada pelo Senhor. E quando isso é uma opção, uma escolha nossa, não é que Deus se tornou um Deus malvado, não é que Deus se tornou um Deus vingativo, é que a palavra do Senhor é justa, e tanto vai acontecer a bênção de Deus caso a Ele sejamos obedientes, quanto seremos prejudicados em relação à nossa possível desobediência a Deus. E é o que o povo de Israel vai viver. O povo de Israel está na mão dos babilônicos, e tudo de ruim que podia acontecer está acontecendo. Por exemplo, mulheres ficavam grávidas. Nós temos algumas gravidíssimas aqui na igreja, né? E algumas delas não chegavam a ver os seus bebês, porque ainda no ventre eles eram assassinados. Quando nasciam, morriam logo depois, na mão de um exército inimigo, na mão de um povo sanguinário. Atrocidades foi feito com Israel. É por isso que o texto bíblico quer colocar uma palavra em tom profético e um contraponto de tudo que eles haviam vivido. Mas eu quero, queridos, mesmo diante desse contexto específico, profético para Israel naquele tempo, eu quero contextualizar com a igreja, no tempo presente, lições extraídas nesse texto, para abençoar a nossa vida, amém? Então nós vamos pegar o pano de fundo do que aconteceu com Israel e do que acontecia com ele, da palavra profética de Deus a esse povo, e traremos uma palavra ao nosso coração nessa manhã, sobre o tema, sobre a ótica do que agora passo a te dizer. Daqui para frente, tudo será diferente, amém, meu irmão? Você acredita nisso? Vou repetir, daqui para frente, tudo será diferente. Preste atenção, queridos, eu volto ao texto, recorrendo pormenorizadamente em cada um dos versos lidos. O primeiro é o verso de número 19, diz o texto: eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nada, nem voz de choro, nem de clamor. O Senhor, que agora havia permitido com que o povo fosse punido em sua justa medida por aquilo que o povo mesmo tinha escolhido e feito, agora traz um tom a esse povo que o coração do Senhor estará alegre, que ele vai exultar mediante aquele povo. Pastor, como isso é possível? A gente precisa entender, queridos, que enquanto nós estamos vivendo, mesmo que a gente chegue no mais baixo, no fundo do poço, ainda assim Deus não deixa de nutrir esperança com a nossa restauração. Deus não deixa de nutrir um carinho, um amor, acreditando que nós podemos nos arrepender dessa condição e nos voltarmos para Ele. A gente vive as relações e a gente costuma viver assim: quando alguém não nos agrada, quando alguém não vai bem aos nossos olhos, a gente escolhe simplesmente não conviver mais com essa pessoa. Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se e é grande em benevolência. É aquele Deus que ama, e ama numa medida descomunal, aleluia. Diante desse cenário, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. A sua realidade não será mais uma realidade de dor. Queridos, era isso que o povo de Israel vivia. No cativeiro não tinha alegria. No cativeiro não tinha exultação. No cativeiro eles não conseguem viver nada diferente. Há um salmo fantástico na Bíblia que fala que o povo da Babilônia, esse povo opressor, pedia aos israelitas que tocassem harpas, que cantassem, que salmodiassem. E eles dizem assim: como nós cantaríamos se estamos distante de Jerusalém?
Como nós conseguiríamos louvar se estamos distante do Senhor? Sabe, queridos, naquele tempo de escravidão, é um tempo de dor, é um tempo de angústia. E eu sei que na nossa vida de maneira pessoal, às vezes nós atravessamos esses momentos. Uma realidade de dor, uma realidade de angústia. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. A sua realidade não será mais uma realidade de dor.